Olá, William Meller aqui, sejam muito bem-vindos novamente para mais um vídeo, para mais uma conversa. Hoje eu quero trazer um tópico bem interessante, já que nós estamos chegando no final do ano, que é uma reflexão para 2026 sobre 4 fatores que vale a pena olhar com mais carinho, desenvolver um pouco melhor, considerar com um pouco mais de atenção esse ano que está chegando para sua carreira em gerenciamento de projetos, tá bem? Não necessariamente tendências, não necessariamente pontos que estão mudando agora, esse ano, mas coisas que se você mudar, se você colocar um foco, uma energia para melhorar na sua entrega, em como você trabalha como gerente de projetos, eu tenho certeza que vai ser um ano que vai ajudar você a evoluir ainda mais, tudo bem? Então, como eu disse, separei 4 itens aqui, e esses itens eles já estão considerando um pouquinho da leitura que eu fiz do PMBOK 8, né? Acabamos de chegar na 8ª edição do guia do PMI, Guia de Gerenciamento de Projetos do PMI, e eu ainda não finalizei a leitura completa. Eu gosto quando eu estou lendo um guia como esse, que não é um livro que a gente vê página a página, né, sequencialmente. A gente olha aqui, consulta ali, aí quando vê alguma coisa que parece ter modificado ou que chama atenção, a gente vai buscar uma referência, vai pesquisar um pouco mais sobre aquele assunto. E eu gosto de consumir esse guia pouco a pouco, né, para tentar realmente internalizar bem o conhecimento, entender bem as mudanças que estão vindo. Mas esse vídeo aqui ele já considera bastante do que está no guia, porque eu já olhei numa primeira lida mais rápida as principais mudanças, né? Inclusive escrevi um artigo sobre isso lá na minha newsletter chamada Project Management Compass, e eu destrinchei um pouquinho as minhas primeiras impressões em cima do guia e em cima das principais mudanças, tá bom? Mas vamos lá, 4 fatores, e o primeiro deles, acho que não posso deixar de fora falar de inteligência artificial. Acho que é muito claro que inteligência artificial vai continuar sendo o principal fator de mudança para gerentes de projetos em 2026. Eu não tenho dúvida disso. Acho que muitas outras pessoas, muitos outros profissionais que fazem esse tipo de avaliação também concordam. Se você vê vários artigos, várias revisões que a gente tem agora no final do ano, muitas pessoas estão falando a mesma coisa, que 2026 a gente continua tendo uma percepção de que a inteligência artificial vai continuar impactando o nosso trabalho, vai continuar impactando como a gente faz nossas coisas. Mas como eu disse, o ponto não é a tendência, o ponto é a lição ou a melhoria. E o ponto de melhoria que eu gostaria de sugerir é olhar para a inteligência artificial como um ponto de apoio importante para a execução, para melhorar a forma como você executa, coloca as mãos no seu projeto. Então, como você produz relatórios, como você gera dados, como você coleta dados, como você organiza essas informações para apresentá-las para tomada de decisões, mas que você aprenda a utilizar a inteligência artificial para suportar a tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Qual é a grande lição? A tomada de decisão é ainda o principal fator que vai fazer uma grande diferença para sucessos em projetos. Sucesso, independente do tipo de projeto, ele depende muito de uma decisão bem tomada. E embora a inteligência artificial vai continuar dando mais e mais suporte, a gente vai aprender ainda mais como criar mais suporte para nossa tomada de decisão, para ser uma tomada de decisão mais inteligente, fator de tomada de decisão, ele ainda é humano. E essa é a principal reflexão que eu quero fazer com esse primeiro item. Toma cuidado porque a forma como você utiliza a tecnologia para melhorar o seu processo de tomada de decisão não deve terceirizar a decisão em si. Ela ainda é sua, ela ainda está na sua mesa, ainda está na mesa dos executivos, da liderança, de um ser humano para tomar essa decisão, ainda que suportada, que suplantada por dados e informações e com suporte de inteligência artificial para isso, mas a tomada de decisão ainda humana. Bem, o segundo item que eu quero chamar a atenção é sobre stakeholders, né? Gerenciamento de partes interessadas. Quanto mais a gente percebe o mundo de gestão de projetos se modificando, mais, e essa é uma percepção minha pelo menos, mais a gente vê o ser humano ele cada vez entrando mais e mais para o centro do projeto, né? O ser humano sempre foi o centro da entrega de um projeto. A gente entrega projetos que vão implementar um novo serviço, um novo produto, e esses produtos sempre vão interferir em vidas humanas. Seja uma fábrica que vai mudar o seu negócio, interfere em vidas humanas. Se for um novo produto, interfere em vidas humanas também. É por isso que gestão de partes interessadas, quanto mais a gente
buscar melhorar o nosso relacionamento, a nossa comunicação com as pessoas que estão envolvidas no projeto, comunicação com as pessoas que estão sendo o sponsor, né, sendo o patrocinador do nosso projeto, melhorar a nossa comunicação com os times de projeto, fazer com que as pessoas envolvidas no projeto consigam falar sem depender do gerente de projeto centralizando tudo, melhor para a condução do nosso projeto. Eu tenho uma forma de trabalho, né, hoje gerenciando mais de um projeto ao mesmo tempo, eu gosto muito de construir um modelo de comunicação e de informação que flua sem necessitar da minha presença, física ou virtual. O que que eu quero dizer com isso? Eu gosto de fazer um projeto, ainda que eu seja a pessoa responsável por ele, eu gosto de fazer com que o projeto flua, aconteça, se movimente sem a necessidade da minha mão para organizar uma reunião, para discutir um bloqueio que está tendo, sem a necessidade de parar as pessoas envolvidas para resolver aquele problema. Eu gosto de construir sistemas que vão fazer o trabalho fluir entre as pessoas envolvidas. Então, essa é a segunda grande lição. Crie um sistema de fluxo para gerenciar sua comunicação, as partes interessadas, que vai funcionar mesmo sem a sua presença virtual ou física, virtual porque talvez você esteja gerenciando times remotos, ou física se você precisa estar com esse time no escritório. Faça a comunicação acontecer mesmo que você não esteja lá. Essa é a segunda grande questão que eu acho que vai fazer sua carreira com gerenciamento de projetos em 2026 dar um salto muito positivo. O terceiro item é sobre pensamento sistêmico, né? O PMBOK 8 ele ainda reforça sobre a visão holística, né? Ele traz isso com bastante força quando fala dos processos de analisar como o seu projeto, como o seu trabalho influencia outras áreas, influencia outras pessoas, influencia o seu negócio como um todo. E por isso eu acho que esse é um grande item que muitos gerentes de projetos ainda cometem algumas falhas ao esquecerem que o seu projeto não vive um ambiente isolado. Ele vive um ambiente com vários times envolvidos, ele vive um ambiente onde o seu negócio se movimenta, o seu negócio é ágil, ele se adapta, ele muda, ele recebe respostas mais constantes do mercado. Então, ter uma visão holística, ter uma visão sistêmica de como o seu projeto está impactando ou vai impactar outras áreas, constantemente reanalisando, né, avaliando a resposta que você está tendo, melhor para a sua condução para a condução do seu projeto e para a execução das suas atividades, tá bem? E o quarto e último item é valor, né? Valor como eixo central. Mais uma vez o PMI ele atualiza o seu guia e valor surge, né, mais uma vez ou é reforçado, ele já vem sendo colocado há bastante tempo pelo PMI, como o valor que está sendo entregue. Qual é o valor? Você entende o valor, você entende a sua cadeia de valor para tudo aquilo que você está construindo. Quanto mais gerentes de projetos conseguem entender o foco no valor sendo gerado, melhor eles conseguem tomar decisões mais sérias, mais baseadas em informação real, porque tudo é em cima de gerar valor. Se o seu projeto em algum momento não está possibilitando mais a geração de valor, não está mostrando que o produto final dele, o serviço final vai entregar o valor que era proposto no início, você precisa ser corajoso o suficiente para levantar essa bandeira e mostrar, olha, esse projeto indo em frente a gente não está mais gerando o valor que a gente achava que ia gerar no começo. Ou ao contrário, às vezes você percebe que acelerar o seu projeto, trazer mais recursos para o seu projeto, aumentar o investimento no seu projeto, vai fazer o valor perceptível e o valor real desse projeto ser entregue, de forma mais rápida, mas não apenas mais rápida, ele ser um valor agregado maior para o seu negócio. Por isso eu acho que foco em valor tem que ser uma constante na vida do gerente de projetos, tá bem? 4 itens bem básicos, eu acho, mas muito importantes. O básico bem feito, ele realmente faz diferença e eu quero chamar a sua atenção para esse ano que está começando, olhar para esses itens que eu falei aqui, analisar como você está lidando com ele nos projetos atuais e como eles podem, se você tomar uma reflexão, pensar um pouquinho, como você pode melhorar em cada um deles, tá bem? Muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Não se esqueçam que se tratando de gerenciamento de projetos, eu tenho uma newsletter chamada Project Management Compass. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem conferir esse e outros conteúdos de uma maneira também
aprofundada e teórica, se você quiser olhar com um pouco mais de tempo, receber algumas referências que vão ajudar a sua carreira em gerenciamento de projetos, tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Tudo de bom, até mais!